Você sabe o que deixa uma mixagem interessante? É o panorama, como os elementos estão distribuídos. E muitas pessoas pecam nisso. É uma coisa comum. Se você está começando ou se você já faz isso há um tempo, talvez você possa ainda ter um pouco de receio de utilizar o panorama, o que a gente chama de hard pan, você colocar um elemento totalmente para um lado e a sua música ela ficar pesada para um lado ou ficar pesada para o outro, ou você, aquele elemento que está de um lado só, ele não ser tão perceptível na música. Esses e outros problemas são muito comuns nessa parte de panorama, né, de você espacializar a sua música. Então tem algumas dicas que eu vou falar aqui para vocês que vai te ajudar muito. Eu vou até ensinar como é que a gente pode melhorar um pouco o campo estéreo de um elemento, transformar algo que é meio mono em estéreo de fato, deixar mais interessante, deixar a sua música mais dinâmica utilizando recursos de panorama. Então, se você quer saber como deixar a sua música mais interessante, vem comigo! É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, vamos lá pro vídeo de hoje. Eu já falei basicamente tudo que eu tinha pra falar no início ali sobre o tema desse vídeo, então não vou me delongar e vou pedir logo o seu like pra me fortalecer. Dá um joinha nesse vídeo aí, e se você não for inscrito, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Eu conto muito com a sua colaboração, você que sempre me ajuda, obrigado de coração. E se você não me ajuda, começa a ajudar a partir de agora, beleza? Já deixa um like aí e manda pra algum amigo esse vídeo, que o tema vai ser muito interessante. E sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então, galera, antes de eu começar a mostrar alguns exemplos de algumas coisas para vocês que a gente pode fazer, eu vou falar um conceito meio básico, mas é muito importante, tá? Isso vai te ajudar bastante. Primeiramente, ó, com base na dificuldade dos meus alunos, eu talvez possa entender o problema que você está tendo. É o seguinte, não tenha medo de utilizar o panorama, tá? O panorama, galera, é essa bolinha aqui, ó. A gente pode colocar os elementos mais para a direita ou mais para a esquerda. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou pegar o hi-hat e coloquei um pouco para a esquerda. Essa percussãozinha eu vou colocar para a direita. Tá? Galera, não tenha medo de utilizar isso, porque se você deixa tudo, mesmo que você mexa, mas se você deixa tudo meio próximo ali do centro, a sua música ela não vai ter profundidade, tá? Ela não vai ter espaço lateral, digamos assim, ela não vai soar no fone abraçando o ouvinte. Você deve utilizar isso aqui com menos mão, digamos assim, que é pra você dar uma exagerada mesmo. E alguns elementos eles vão ficar totalmente para um lado. Ah, então ele só vai tocar de um lado? Sim, ele só vai tocar de um lado, mas no contexto da música isso vai ficar bom. O medo das pessoas é de deixar a mix pesada, né? Porque se você deixar um elemento, por exemplo, ó, se eu pegar o meu kick, ó, colocar ele todo para um lado, a minha música ela vai ficar esquisita, ela vai ficar soando muito pra cá, né? Ou se eu pegar minha caixa, ó, a caixa botar toda pro outro lado, fica meio estranho. Então, sim, tem algumas regrinhas, assim, umas boas condutas que a gente aplica na hora de a gente utilizar o panorama, mas no geral, vocês não podem ter esse medo não, tá? De deixar a música pesada para um lado ou pesada para o outro, porque existem alguns conceitos que a gente aplica. Primeira coisa, alguns elementos que são principais, a gente não vai tirar muito do centro. Então, por exemplo, o kick, ele não vai sair do centro, porque senão ele realmente vai deixar desbalanceada a sua música. A nossa caixa, ela pode sair do centro, mas tem algumas observações. Ela não sai muito do centro realmente. A gente pode tirar um pouquinho, ó. Tirei um pouquinho do centro e ela não deixou a música desbalanceada, tá? Mas isso aqui, mais pra frente eu vou explicar melhor essa situação de tirar a caixa, que é um elemento importante, né? Mas, por exemplo, voz principal, lead vocal, não vai sair do centro. Vocais de apoio, back vocals, saem do centro. Pode e deve sair. Elementos percussivos saem do centro. Hi-hat sai do centro. Open hat sai do centro. Bongo sai do centro. Ring shot sai do centro. Tudo isso que compõe a parte rítmica, que não seja um elemento percussivo de marcação, que é a casa do kick e a caixa, eles saem do centro, beleza? Então, a gente pode brincar com isso. Só que, para nossa música não ficar pesada, a gente vai aplicar uma regrinha que é bem simples e que poucas pessoas pensam, mas que faz total sentido. Que pensa numa balança, tá? Todos os elementos, quando eles estão no meio, eles estão tudo aqui no centro da balança, então ela não vai pesar para nenhum lado. Quando você começa a jogar os elementos para os lados, eles começam essa balança começa a ter uma tendência, né, de pesar mais para um lado ou pesar mais para o outro. O que deixa o nosso panorama desbalanceado com essa balança errada?
quando a gente distribui elementos iguais, né, na parte de frequência para o mesmo lado. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha na sua música um piano e um brass, aquele instrumento de sopro, pum, 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 que faz assim. Então, a gente tem um piano meio grave, que tá fazendo uma base, pum, pum, e a gente tem aquele brass, pum, 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 fazendo uma melodia ou alguma coisa por cima. Se vocês pegar esses dois elementos e colocar para um lado, a sua música ela vai pesar, porque você vai ter dois elementos graves do mesmo lado. Do mesmo jeito que se você pegar um hi-hat e um shaker, por exemplo, né, que são dois elementos agudos, e colocar os dois para um lado, a sua música ela vai ficar estranha, ela vai ficar pesada para um lado e pesada para o outro. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você for utilizar o panorama, divide na sua cabeça os elementos, né? Começa a enxergar os elementos por região de atuação de frequência. Então, se você está trabalhando com um elemento que ele é grave, olha para ele como um elemento grave e você começa a distribuir isso proporcionalmente. Como assim? Pega um elemento grave, coloca para a esquerda. Pega outro elemento grave, coloca para a direita. Pega um elemento agudo, coloca para a esquerda. Pega outro elemento agudo e coloca para a direita. Então assim você vai balanceando a sua música de acordo com as frequências, tá? Então assim, tem algumas exceções que a música ela acaba tendo uma distribuição diferente do que isso, mas no geral, a gente vai utilizar essa regrinha da balança, tá? Vocês sempre vão colocar um elemento para um lado e um elemento equivalente na sua frequência para o outro. Dessa forma, você vai conseguir utilizar bastante hard pan, você vai conseguir utilizar bastante essa abertura de panorama e a sua música ela não vai ficar pesada, porque você vai estar equilibrando ela, beleza? Eu não estou mostrando isso aqui para vocês, porque isso é de facílimo entendimento e essa música que eu preparei aqui, na verdade, eu vou utilizar para outra função, até porque ela tem poucos elementos e tudo mais. Mas, entendidos essa primeira parte, eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo para vocês algumas formas interessantes da gente estar utilizando o panorama a nosso favor também, né? Não só utilizando o botão pan, e sim a gente utilizar o campo estéreo da nossa música de formas positivas, utilizando alguns plugins e recursos. Beleza? Então vamos lá. O primeiro deles, galera, é utilizar um delay com um tempo diferente na direita e na esquerda. Como assim? Ó, vou aplicar no hi-hat. Vão ter alguns delays que você vai conseguir ter o tempo individual da direita e da esquerda. Outros você vai ter a função aqui de ping-pong, que é basicamente isso. Ele toca de um lado e toca de outro, ó. Tá? A gente só precisa configurar isso aqui para não ficar também muito confuso dependendo do que a gente for fazer. Olha como já ficou mais interessante esse hi-hat aqui, ó. Ó, antes... sem graça. Depois. E a gente pode aplicar isso em outras coisas também, ó. Por exemplo, vou aplicar aqui nesse ring shot aqui. Viu como deixou muito mais dinâmico e interessante? Você cria uma dinâmica, claro que esse tipo de aplicação de delay você tem que colocar baixinho, que é só para criar esse preenchimento estéreo. Olha, vou desligar os delay e ligar para você sentir a diferença. Só com esses dois delays, nesses dois elementos, já faz na música, ó. Olha o campo estéreo. Vamos escutar agora. A música já abriu bastante, porque a gente está utilizando o delay. Lembrando que isso que eu tô falando aqui só funciona se a gente utilizar tempos diferentes um lado de outro, tá? Porque se você utilizar o delay no mesmo tempo, você cria dinâmica, né? Você cria swing para sua música, mas você não vai criar esse efeito, esse aumento no campo estéreo, beleza? Outra coisa que dá pra gente utilizar bastante são imagers, né? Então eu vou estar utilizando aqui o da Waves, por exemplo, mas existe outros fabricantes que fazem também, tá? Que a gente pode utilizar a fase aqui, né, para aumentar o campo estéreo. Então, por exemplo, eu vou aplicar nessa guitarra aqui, ó. E vocês podem utilizar também para modificar o campo estéreo dele, né? Ao invés dele ficar um estéreo
direita, esquerda, convencional, você pode pegar e inclinar ele para um lado ou para o outro, e você pode utilizar isso aqui, você pode e deve utilizar isso aqui na ideia lá que eu falei com vocês de compensar. Então, por exemplo, se vocês forem pegar um elemento agudo, se jogar um pouco para direita aqui, né? Você pega outro elemento e joga um pouco para a esquerda, e assim você compensa. Utilizando plugins como esse aqui, você consegue trabalhar, né, a posição do elemento de uma forma muito mais criativa e interessante. E aí, tá gostando do vídeo? Esse é um problema muito comum que eu vejo nos meus alunos. E assim como esse, existem outros problemas comuns que pode estar acontecendo na sua produção ou na sua mixagem, na sua masterização. Você tá com aquela dúvida, não tá sabendo executar direito. Pensando nesses problemas específicos, eu preparei aulas individuais e particulares. Então eu gostaria de te convidar para dar uma olhada no link que está na descrição. Tem aula de Ableton, tem aula de FL, tem aula de Mix, tem aula de Master, aula de Sample. Dá uma olhadinha para você ver o cronograma do curso. Lembrando que ele é particular e à distância. Então vai ser eu e você numa conferência, tirando todas as suas dúvidas e melhorando ainda mais o seu potencial como produtor musical. Beleza? Dá uma olhada aí e vamos continuar com o vídeo. E galera, a próxima dica para vocês estarem deixando o estéreo da música de vocês mais interessante é utilizar equalizadores mid-side. Então, ó, aqui, ó, eu vou utilizar nessa guitarrinha mesmo. Esse equalizador aqui, ele tem a função mid-side, mas existem outros equalizadores que também têm essa função, tá? Se você quer saber sobre esse equalizador aqui em específico, sobre essa função mid-side e tudo mais que ele pode fazer, dá uma olhada no card aqui, que eu tenho um vídeo especial sobre esse carinha aqui, que eu falo basicamente tudo sobre ele. Mas voltando aqui, vamos trabalhar aqui nessa função mid-side, que consiste no quê? Vocês vão fazer uma equalização diferente na direita e na esquerda. Isso vai deixar o estéreo daquele elemento bem mais interessante, né? E diferente. Isso vai abrir a percepção estéreo dele, porque a gente vai estar enfatizando frequências diferentes de um lado e de outro. Então a percepção daquele elemento que ele está aberto, né? Que ele está para a direita e para a esquerda, vai ser maior ainda. Então, ó, vamos ver. Ó, então a gente vai utilizar aqui, ó, na direita. Vou aumentar aqui um brilho. E na esquerda eu vou dar um pouco de... Ó, como é que já ficou, ó? Antes, ó. Percepção fechada agora. A gente sente que ele abre um pouco. Por quê? Porque a gente enfatizou frequências aqui e aqui. Então o nosso cérebro tem uma percepção diferente do que está acontecendo aqui e aqui. Então automaticamente ele já separa ainda mais pra gente. Então fica a dica aí, né? Desse entendimento. Quanto mais você fizer com que o seu cérebro, ou o cérebro do seu ouvinte, entenda o que está na direita e na esquerda, ele vai soar mais aberto, né? Então, nesse caso, a gente utilizou esse recurso aqui de equalização mid-side. Você necessariamente precisa fazer uma equalização bem diferente de um lado para o outro para a gente causar essa separação no ouvido do ouvinte, beleza? Então, galera, essas foram as dicas de panorama que a gente utiliza na prática. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem dar um like. E se você não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Conto sempre com a sua colaboração. Manda para algum amigo, para alguma amiga, alguém que se interessa por produção musical. Manda o canal aqui, pede para se inscrever e dar aquela moral e acompanhar. Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima e fui!